Olá, meu nome é Diego Nunes e hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de 10 princípios de uma vida cristã. Para que uma pessoa ela possa se considerar um verdadeiro cristão, então ela vai passar aqui por esses 10 princípios. O primeiro de todos eles é amar a Deus sobre tudo. Os dois mandamentos que resumem os 10, o primeiro desses mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Em Marcos 12:30 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Por que que esse é o primeiro princípio? Porque a verdadeira motivação de um cristão, ela é Cristo. A verdadeira motivação de um cristão não é prosperar, não é ter uma vida regalada, não é ter uma vida esplêndida diante dos homens, mas o princípio que vai ser a base aqui desses 10 é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu estou pronto para cumprir o segundo princípio, que é amar o próximo como a mim mesmo. Aí na continuação de Marcos 12:31 diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o meu relacionamento com Deus, ele vai implicar diretamente no meu relacionamento com as pessoas. Então, quando eu passo a me relacionar com Deus, eu também passo a me relacionar diferente com as outras pessoas. Então, eu entendo que as outras pessoas também são filhos de Deus e que elas é, precisam, elas necessitam desse amor que o Senhor tem depositado no meu coração. Então, primeiro princípio, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo princípio é amar o meu próximo como a mim mesmo. Terceiro princípio que nós vamos falar aqui é viver em santidade. O que é viver em santidade? Em 1 Pedro 1,16 diz: Sede santos, porque eu sou santo. Talvez algumas pessoas tropeçam aqui nesse princípio, porque elas acreditam que viver em santidade é aquela pessoa que ela tem na vida dela a ausência do erro. Não, nós somos seres humanos e somos passíveis às falhas, e não poucas falhas, muitas falhas. Aquele que quer viver em santidade, primeiro ele precisa reconhecer que ele é um pecador, que ele é falho, e ele precisa entender que é impossível ele conseguir sozinho se aperfeiçoar. É impossível ele conseguir sozinho alcançar um nível espiritual. Ele precisa de Cristo. Então, em algum momento, os discípulos ouviram Jesus falar que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Por que que um rico dificilmente entraria no reino de Deus? Jesus falou: é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E para essa fala, Pedro olha para Jesus e fala: então, como que nós vamos ser salvos? Olha o nível de exigência que o Senhor teve com aquele rapaz que era o jovem rico. Ele tinha que vender tudo para te seguir. Com esse nível de exigência, quem vai conseguir ser salvo? E aí Jesus respondeu: Olha, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então é impossível para o homem salvar a si mesmo, mas é possível para Deus. Então viver em santidade é reconhecer que eu sou um pecador e que eu preciso de Cristo para poder entrar no reino de Deus, para poder ser participante do reino de Deus. Então, isso é viver em santidade. Olha, por que que você está sempre orando? Por que você está sempre buscando a Deus? Porque eu sei que se eu não fizer isso, é impossível. Se eu não me lançar na presença de Deus, é impossível
eu salvar a minha própria alma. Quarto princípio: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aqui nós estamos falando que para eu me considerar um cristão, eu preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, o cristão é aquele que prioriza. Família é importante, dinheiro é importante, trabalho é importante, filho, casamento, academia, cuidar do corpo, ter um carro, tudo isso é importante. Mas aqui está dizendo que dentre todas as coisas que são importantes, em primeiro lugar está buscar o reino de Deus. Então, primeiro eu busco o reino de Deus. Primeiro eu busco a vontade de Deus para minha vida. Primeiro eu busco estar em conformidade com Deus, estar bem com Deus. Depois, essas outras coisas, segundo a Bíblia, eu não vou precisar nem buscar. Olha que inteligente. Tem gente que está buscando todas as outras coisas e não está conseguindo. Parece que tudo que a pessoa faz não é o suficiente para ela conquistar. Então aqui nós entendemos que o cristão, ele prioriza, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas o Senhor vai acrescentando. E aqui a Bíblia, o texto é muito bem claro. O contexto diz: estais ansiosos com o que haveis de comer, de beber, de vestir. Não, não se preocupe com nada disso. O Pai sabe que você precisa de todas essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus vai cuidar do que você vai vestir, Deus vai cuidar do que você vai comer, aonde você vai morar, mas busca em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você vê alguém buscando tudo isso, ela não pode se considerar um cristão. Quinto princípio: viver pela fé. O justo viverá pela fé, segundo o que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 17. A fé, ela é a base do relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu vou começar aqui, nós chegamos no quinto princípio, nós vamos começar a trazer isso mais para a parte prática realmente. Eu não quero só aqui fazer você entender uma teoria, mas agora eu quero começar a falar de coisas práticas. Já que o quinto é viver pela fé, e o justo vive pela fé, e segundo Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, então eu preciso conquistar essa fé. Como que um cristão ele vai conquistar a fé? A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então eu começo a entender que eu preciso de pessoas que me falem da palavra de Deus, que me falem dessa palavra de uma maneira didática, que me ensinem a palavra de Deus, para que essa palavra ela produza fé e eu possa viver pela fé. Então não tem como eu viver de algo que eu não tenho. Então eu preciso ter fé. Como que eu faço para ter fé? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele que quer ser um bom advogado, ele se matricula e faz uma faculdade de direito. Então aquele que quer ter fé, ele precisa ter bons professores que os ensinem a palavra do Senhor para que essa palavra produza fé. Sexto, obedecer a palavra de Deus. Também implica em eu ter alguém que me ensine as regras, que me ensine os princípios, como eu estou falando agora, que me ensine como eu faço para obedecer a Deus. Então, nós já estamos começando a desenhar aqui um quadro de um cristão que não consegue ser cristão sozinho. Já estamos aqui entendendo que não tem como alguém ser cristão, um cristão individual. Lembra-se que você já ouviu muitas vezes falar sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é um corpo. Então tem cabeça, ele tem mão, ele tem pé, tem perna. Então não tem uma perna andando sozinho na rua, não tem uma mão andando sozinho na rua.
Não tem um dedo andando sozinho na rua. Então, um cristão, ele precisa estar com alguém, ele precisa estar inserido no corpo para poder ser cristão. Então, quinto, viver pela fé. Sexto, obedecer a palavra de Deus. Em Tiago 1:22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, aquele que tem o conhecimento teórico, mas ele não tem essa prática, então a Bíblia diz aqui que ele é alguém que está enganando a si mesmo. A vida cristã, ela não é só teoria, ela se expressa em prática, na obediência aos ensinamentos da Bíblia. Sétimo, ter uma vida de oração e comunhão com Deus. Então, aqui é interessante esse sétimo, que Jesus ele nos ensina que em diversos momentos Jesus ele vai orar sozinho. Jesus ele vai estar sozinho no monte, porque Jesus ele tem o seu momento particular com Deus, mas ele tem o seu momento de comunhão, tanto com os discípulos em oração e tanto com os discípulos e o povo ali em comunhão de fato. Estavam comendo juntos, eles estavam orando juntos, eles estavam, Jesus por diversas vezes estava pregando a palavra, e quando Jesus prega, uma multidão está diante dele, ou seja, ele está em comunhão com o Pai, mas ele está em comunhão com os discípulos e o povo. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus está sozinho no monte. Amar o próximo como a mim mesmo. Jesus desce do monte para pregar a palavra. Jesus desce do monte para orar com eles. Jesus desce do monte para ensinar eles a orarem, a ensinar os princípios. Então, quando eu digo ter uma vida de oração em comunhão com Deus, não é simplesmente eu entrar no meu quarto, pegar minha Bíblia, ler a Bíblia e orar sozinho. Não, eu preciso estar inserido em um grupo de pessoas com o mesmo objetivo que eu. Oitavo, frutificar no Espírito. Para eu me considerar um cristão, eu preciso ter o Espírito Santo. Não existe cristão completo se ele não tiver o Espírito Santo. E logo que ele tem o Espírito Santo, aí nós vamos para Gálatas 5:22. Aí eu tenho até usado muito isso no estudo que nós estamos fazendo a respeito do dom de línguas, falando sobre a evidência, que é o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí você vai começar a observar o que falta para você ser um verdadeiro cristão. Aí você começa a fazer conta. Opa, peraí. Eu não sou uma pessoa que tenho na minha vida alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou às vezes eu sou alegre, mas eu não sou alguém que tem domínio próprio. Aí eu sou fiel, mas eu não sou manso, eu sou bravo. Então você começa a entender, puxa, eu preciso buscar ser um cristão verdadeiro. Para eu ser um cristão verdadeiro, vai pegando essa lista aqui, ó. Nós estamos no 8, frutificar no Espírito. E vai vendo, vai fazendo um check. Tenho, não tenho, preciso. E aí você vai buscar aquilo que você não tem. Nono, negar a si mesmo. Jesus diz em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Eu sou um cristão, mas continuo com os meus planos. Eu sou um cristão, mas continuo do meu jeito. Sou um cristão, mas continuo fazendo tudo conforme eu acho que tem que fazer. Não, nega a si mesmo. Negar as suas vontades, negar os seus desejos, deixar algo por Cristo. Ah, não, se for para deixar algo, eu não quero. Então, não tem como ser um cristão. Não tem como usufruir dos benefícios de ser um cristão. Então, entenda, seguir a Cristo implica renúncia diária, colocando a vontade de Deus acima da sua própria vontade. E 10, testemunhar de Cristo. Isso que eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo por ser um pastor, eu não estou fazendo porque é bonito, não. Eu estou fazendo porque
como um cristão, eu preciso testemunhar a Cristo. Tanto vindo aqui, gravando esse áudio, falando com você, quanto vivendo. Quando eu ando pela rua, eu preciso testemunhar a Cristo. Se eu estou num passeio, eu preciso testemunhar a Cristo. Se eu estiver no meu trabalho, eu preciso testemunhar a Cristo. Então, o cristão é chamado para anunciar Jesus com palavras e ações, sendo luz e sal no mundo, como está em Mateus 13,16. Então, diante desse áudio, faça uma análise. O que falta para mim ser um cristão? Será que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Será que eu tenho conseguido amar o meu próximo como a mim mesmo? Será que eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Será que eu estou vivendo pela fé? Estou obedecendo a palavra de Deus? Será que eu tenho uma vida de oração e comunhão com Deus? Eu falo com Deus, mas eu também estou em comunhão com outros crentes, com outros cristãos? Será que eu estou frutificando no Espírito? Será que quando alguém olha para mim, as pessoas veem o fruto do Espírito Santo? Que não tem como eu buscar Deus e não receber o Espírito Santo. É um combo. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, eles estão juntos o tempo todo. Será que eu tenho negado a mim mesmo? Será que eu tenho testemunhado de Cristo? Então faça uma análise, para que você possa, no final dessa conta, entender o que está faltando para você ser um verdadeiro cristão. Que esse devocional ou essa conversa, ela possa ter te ajudado. Deus te abençoe e até a próxima.